Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez é com grande alegria que nós estamos dando início a mais uma aula do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, e nós estamos aqui na quarta aula da Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Nós vamos dar início a essa aula, como sempre costumamos fazer, fazendo uma leitura bíblica. E dessa vez nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas não vamos nos deter muito nesta abordagem bíblica inicial, visto que a leitura, nesse caso, sendo feita de uma maneira mais extensa também, ela por si mesma se explica. A Bíblia é um livro maravilhoso, que só de lê-lo nós já somos abençoados. E nesse caso, para dar início à nossa aula, eu quero convidar os irmãos para a leitura do Salmo 19. Salmo 19, Salmo de Davi para o cantor Mor. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Deus. Temos lido a palavra do Senhor. Vocês observaram que, mais uma vez, nós fizemos questão de não projetar a leitura no monitor. Mas por que isso? Alguém poderá perguntar. É porque nós fazemos questão de estimular os alunos, especialmente os alunos de teologia, a sempre terem uma Bíblia e acompanharem a leitura da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a nossa aula de hoje é uma aula muito importante, mas deixa-me só fazer uma menção aqui dessa leitura que fizemos, do Salmo 119. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para duas menções que o salmista faz ao falar da revelação de Deus. Ele mostra que Deus se revela tanto através da sua própria criação, como também através da sua lei perfeita, a palavra de Deus. Ao falar da criação, o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, disse o salmista, ouvem-se as suas vozes. Veja como ele quer destacar aí que Deus se revela pela natureza, pela sua própria criação. O que Paulo fez menção lá em Romanos capítulo 1, versículo 20,
ao dizer também que os homens não têm desculpas diante de Deus. Porque ele disse lá que desde as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, se referindo aos homens, aos pecadores, para que eles, disse Paulo, fiquem inexcusáveis, ou seja, não tenham nenhuma desculpa diante do Todo-Poderoso, porque o ser humano, claro, desde Adão, não é que disse, foi a mulher que tu me deste, o ser humano ele gosta de dar desculpas. Mas o texto deixa claro que Deus se revela pela sua palavra, pela sua criação. Mas não somente através da sua criação. O texto mostra também que Deus se revela por meio da sua palavra. Veja quantas vezes o salmista faz menção da palavra do Senhor, usando os mais diversos adjetivos. Ele disse, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita, mas ele também disse, os preceitos do Senhor são retos, mas ele também disse, o mandamento do Senhor é puro, e ele também disse, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, o destaque que eu faço dessa leitura bíblica é que Deus se revela tanto por meio da sua natureza, como também através da sua criação, como também através da sua gloriosa palavra, sendo que o destaque, claro, recai sobre a sua palavra, porque Deus se revela através de uma palavra que é chamada de reta, pura. E a criação, claro, a despeito de ser uma criação de Deus, como Deus tem dado ao ser humano livre-arbítrio, a criação, lamentavelmente, tem se deteriorado, não é? E tem havido uma grande degeneração e também a ação predatória do ser humano, e a criação de Deus, na verdade, ela sofre, como diz a Bíblia. Ela geme, como diz lá em Romanos capítulo 8, aguardando que aconteça a redenção final, não é? Mas Deus se revela mesmo assim através da sua criação. E ele se revela principalmente pela sua palavra, que é perfeita, que é reta, como nós vamos estudar hoje, porque a nossa aula hoje é justamente sobre a revelação da Bíblia, ou a revelação de Deus através da Bíblia. Veja, a revelação da Bíblia. Aí temos uma visão panorâmica da nossa matéria. A disciplina, os irmãos sabem, a disciplina, ela envolve a disciplina da teologia sistemática. No nosso curso básico em teologia do CETADB, ela abarca 5 livros. Temos um livro de bibliologia, mas temos um segundo livro que abarca também a teologia, a cristologia e a pneumatologia, que é um livro denominado Trindade. Temos também um livro que abarca angelologia, antropologia, hamartiologia e soterologia. Temos um outro livro que abarca eclesiologia e missiologia, e também um último livro que abarca a escatologia e a heresiologia. E dentro desse livro que nós estamos agora abordando, essa é a nossa 4ª lição, tivemos uma lição sobre a Bíblia como livro, outra sobre o cânon das Escrituras, outra sobre a inspiração plenária e verbal da Bíblia, que foi a nossa aula anterior, e agora nós temos uma aula sobre a revelação da Bíblia. Nessa aula sobre a revelação da Bíblia, nós vamos ter 8 pontos. É uma aula um tanto extensa, é claro que nós não vamos abordar esta aula ponto por ponto. Nós sempre estamos incentivando os alunos a lerem o material em casa e comparecerem à aula já com o texto lido, para juntarem o que leram com aquilo que estão ouvindo do professor, para assim terem um melhor aproveitamento da matéria. E depois também voltarem para o livro, ainda na mesma lição, para conferirem outros pormenores, porque, claro, na medida em que os irmãos vão assistindo uma aula como esta, vão surgindo outros pontos, vão surgindo outros questionamentos, e também é importante retomar
o que está no livro. O livro que nós estamos adotando é este livro aqui, Teologia Sistemática 1. Teologia Sistemática 1. Bibliologia. Nós estamos, então, agora tratando desse assunto que é a revelação da Bíblia. E temos 8 tópicos. Veja aí, a Bíblia como palavra de Deus, a clareza da revelação escrita, Bíblia, regra de fé, de prática de viver, assunto que nós já tocamos em outras aulas, vamos repisar, não é? Não apenas reprisar, mas sobretudo repisar, vamos dar ênfase e tal. Talvez não nos detenhamos muito nesse tópico, já tratamos dele de alguma maneira, mas tem outros tópicos aqui para tratar que são sumamente importantes. As Escrituras e sua completude, como interpretar as Escrituras, esse assunto é vasto. Eu também vou citar, mas esse assunto aí vai ser melhor abordado também na aula de hermenêutica, ou no livro de hermenêutica homilética, que é um livro só, mas que também tem muitos pormenores sobre a interpretação da Bíblia. Mas vamos tratar aqui também um pouco sobre isso. Como interpretar as Escrituras, e veja, tem um destaque, como interpretar as Escrituras corretamente, porque aí nós vamos passar do geral para o específico. Princípios de interpretação da Bíblia, ainda vamos continuar nesse ponto, apresentando os princípios gerais para os irmãos aí já estarem devidamente munidos de informações para interpretar a palavra de Deus, e as dificuldades bíblicas, que é um tópico que, se houver tempo, nós vamos também dar destaque, vamos destacar esse tópico. Vamos então para o primeiro tópico, a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia, todo cristão, claro, sabe disso, que a Bíblia é a palavra de Deus. O cristão que se preza, ele não tem nenhuma dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor se revela à humanidade pela sua majestosa criação, é claro, como nós citamos. Mas ele não se revela plenamente através da criação. Onde Deus se revela plenamente, claro, no sentido de revelar aquilo que nós podemos conhecer. Porque nós vamos ver que Deus, em certo sentido, quando estudarmos outra disciplina, Deus ele é incognoscível, ou seja, ele não pode ser conhecido na sua totalidade, na sua amplitude total, mas ele pode ser também cognoscível, ele pode ser conhecido no sentido de que ele se revelou, e ele se revela até certo ponto, é claro, até aquele ponto em que nós temos condições de assimilar, de entender. Então, ele se revela através da sua palavra de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais clara, porque a revelação de Deus pela criação é uma revelação mais subjetiva. Já a revelação através da palavra é uma revelação objetiva. Mas Deus se revela também através da consciência do ser humano. A consciência, como está lá em Romanos 2, 12, ou melhor, 2, versículos 14 e 15, ali nós vemos também que Deus se revela ao ser humano através das consciências, da consciência de cada ser humano, que é uma partícula, claro, que Deus colocou no ser humano, justamente para que o ser humano ele possa se voltar para Deus, claro, se houver da parte dele, da parte do ser humano, esse desejo, não é? Porque Deus também, ele não induz no sentido de obrigar o ser humano. Não existe nesse caso, como alguns teólogos até defendem, a chamada graça irresistível. Não, Deus, ele age, claro, através da sua graça, uma graça capacitadora, uma graça preveniente, para que o ser humano ele possa crer e se arrepender, mas Deus, ele dotou o ser humano daquelas 3 faculdades mencionadas na aula anterior, intelecto, sentimento e vontade, para que o ser humano ele possa também escolher, o ser humano possa tomar decisões. Muito bem,
Deus, então, ele se revela principalmente pela sua palavra. E a Bíblia diz que Deus está desejoso de que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja, Deus quer que todos se salvem, é um lado da moeda. O outro lado, e venham ao conhecimento da verdade. Uma coisa é Deus querer que todos se salvem. A salvação não depende de conhecimento. Já pensou se aquele carcereiro lá em Filipos, que disse para Paulo e seus companheiros, o que eu devo fazer para ser salvo? Não é? O que Paulo respondeu a ele? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Já pensou se Paulo dissesse para ele, olha, você precisa fazer um curso teológico, precisa ficar um tempo no deserto para conhecer a Deus e aí então você será salvo, você e sua família serão salvos? Não. Paulo respondeu de imediato que se aquele homem cresce, claro que está aí embutido por analogia, analisando a analogia geral da Bíblia, claro, que não basta crer, tem que se arrepender também, porque são coisas que estão casadas. Crer e arrepender-se são duas coisas que estão casadas. Então, quando Paulo diz para aquele homem, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, ele, na verdade, estava mostrando que o homem precisava tomar essa decisão, não é? Com base naquilo, certamente, que ele já tinha ouvido, porque Paulo e seus companheiros estavam cantando, Paulo e Silas, né? Estavam cantando hinos, estavam orando a Deus ali na prisão. Aquele homem certamente já tinha ouvido o evangelho através de Paulo. Então, ante tudo aquilo que ele tinha ouvido, bastava a ele crer no Senhor Jesus para ser salvo, não somente ele, mas também a sua casa. É por meio da palavra, portanto, que o homem entende racionalmente o plano salvífico do Senhor. Há vários exemplos que eu não vou citar para ganhar tempo, porque, como já disse, essa aula é uma aula que tem muitos pormenores. Mas vamos adiante. A palavra do Senhor é superior a qualquer revelação. Nós lemos na nossa primeira aula, ou nós citamos, o Salmo 138, versículo 2, em que o salmista disse, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Veja que Deus, ele elevou a sua palavra, de tal modo que nós não podemos querer dissociar a palavra de Deus do Deus da palavra. Outra coisa, ainda falando desse ponto, que é a Bíblia como palavra de Deus, ela é a palavra de Deus também, porque não há contradições. Não há contradições algumas nas páginas sagradas. Não há contradições, apesar de os autores terem vivido em épocas e lugares completamente diferentes, nós vemos que a Bíblia é uma harmonia perfeita, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico, a clareza da revelação escrita. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela também é muito clara do ponto de vista da salvação, e não somente da salvação, mas também das doutrinas que estão atreladas, claro, à própria doutrina da salvação, várias doutrinas, várias menções proféticas e etc. Quem se põe a ler, por exemplo, está aí no livro As Profecias de Nostradamus, se depara com um emaranhado de palavras, frases, orações, sem quaisquer nexos. Mas hoje muitos estão valorizando aí Nostradamus, qualquer evento que ocorre, a pessoa já quer atrelar a uma profecia de Nostradamus, e as profecias de Nostradamus são aquelas que, de cada 1000 que ele pronunciou, uma, assim, tem alguma coisa relacionada com algo que aconteceu na atualidade, e as pessoas valorizam aquilo, começa, claro, as pessoas que eu falo, o mundo sem Deus, um mundo que lamentavelmente jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. O servo de Deus sabe que a palavra de Deus é superior. No Brasil, como está aí no livro, o misticismo está aí imperando, então Nostradamus, ele acaba aí tendo muita atenção.
Mas a Bíblia é clara e cristalinamente simples. As suas profecias não se escondem em possibilidades. A clareza das Escrituras é uma das doutrinas mais surpreendentes da palavra de Deus. É uma das doutrinas mais surpreendentes da palavra do Senhor. Mas o que é a clareza das Escrituras? Quando falamos de clareza das Escrituras, estamos nos referindo a quê exatamente? Estamos nos referindo à qualidade do que é claro, inteligível e perfeitamente compreensível. Estamos nos referindo, na verdade, à perspicuidade da Bíblia. Como diz aí o livro, a clareza é conhecida também como perspicuidade. Perspicuidade. Veja que essa palavra é até difícil de se pronunciar, mas é uma palavra que diz muito claro, que define de maneira muito clara, não é? Sem ser redundante, a clareza das Escrituras. Ou seja, essa palavra, ela aponta para o quê? Ela aponta para o fato de que a Bíblia é plenamente inteligível aos que se dispõem a examiná-la com um coração reto, humilde e predisposto a aceitá-la como inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Agora, pense num crente que se aproxima da Bíblia, veja, que nesse caso não é um crente que se preza. Um crente se aproxima da Bíblia querendo achar contradições na Bíblia. Eu fico, às vezes, até espantado quando eu vejo um irmão que vem falar, olha, achei uma contradição na Bíblia. Parece que ele está querendo encontrar de fato. Agora, uma pessoa que diz isso, achei uma contradição na Bíblia, é que a pessoa não entendeu ainda que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E um cristão que ainda não se convenceu de que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, esse cristão vai ter problemas. Vai ter problemas, porque ele vai começar a questionar o inquestionável. A palavra de Deus é inquestionável, a palavra de Deus é infalível, plenamente inteligível aos que dispõem a examiná-la. E é isso que está no Salmo 19, versículo 7, que nós lemos, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mas também no Salmo 119, versículo 130, em que o salmista diz que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento, veja, aos simples. A pessoa, por mais simples que ela seja, ela se aproxima da palavra, ou ela ouve a pregação da palavra, veja, a exposição. Há muitos crentes que não sabem sequer ler, mas eles estão atentos à exposição da palavra de Deus, então eles acabam por assimilar a verdade de Deus. Sabe que às vezes a pessoa nem sabe falar direito, não é? A pessoa vai falar de Jesus, por exemplo, e diz, Jesus salva. Veja, a pessoa nem sabe dizer, nem sabe falar Jesus salva. A pessoa fala errado, Jesus salva. Mas observe que a pessoa sabe que Jesus salva. Ao passo que às vezes nós temos uma pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudou em Harvard, passou por Oxford, Massachusetts, etc. Mas a pessoa, segundo a Bíblia, ela está do lado de cá do véu. Porque existe um véu, uma cortina, que é tirada quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. Quando ela se converte, esse véu é tirado e a pessoa começa a ver do outro lado. A pessoa que ainda não é salva, ela tem muito conhecimento, mas ela está do lado de cá do véu. Ela está do lado de fora. Não se esqueça que Jesus ele ensinou que há duas categorias de pessoas. Veja que hoje a humanidade está dividida aí em classe alta, classe média, classe baixa e as subdivisões entre essas categorias. Mas para Deus, na verdade, só há duas categorias de pessoas. Os que estão do lado de fora e os que estão do lado de dentro. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora não. Claro que Jesus não se referiu a quatro paredes. Na verdade, ele se referia a estar dentro no sentido de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja que estava se formando. Porque a igreja foi fundada por Jesus.
A igreja começou com os 12 apóstolos que Jesus escolheu, não é? E o que Jesus instruiu, o que ele deu de instrução para aqueles apóstolos, por extensão, tirando, claro, algumas especificidades, mas o que Jesus falou de maneira geral para aqueles apóstolos é extensivo também a nós. Claro que o estabelecimento da igreja propriamente dito ainda estava mais adiante, porque Jesus, ele até usa o verbo no futuro, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ele aludia ali, claro, ao começo da igreja, após a sua ascensão, não é? A igreja recebendo o poder dinâmico do Espírito, a igreja após a sua inauguração, vamos dizer assim, que aconteceu no dia de Pentecostes, mas é claro que Jesus andando na terra, ele já, por antecipação, ele já havia começado a sua igreja. Muito bem, então veja a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela pode conhecer a salvação em Cristo. E aí então, nós concluímos esse tópico dizendo que a Bíblia é tão simples que para compreendê-la é mistério que nos façamos como as crianças. Jesus mesmo, numa certa ocasião, ele tomou uma criança, colocou no meio, ali onde ele estava, com aquelas pessoas, e apontando para aquela criança, disse, como aquele que não se converter e não se tornar como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Então veja como a mensagem do Evangelho não é uma mensagem sofisticada. A Bíblia, claro, tem pontos difíceis de entender, como o próprio apóstolo Pedro reconheceu, mas para isso existe a hermenêutica, existe a exegese, existem os mestres que Deus levantou para ensinar a sua palavra, mas no que tange a revelação de Deus quanto à salvação, a Bíblia é muito clara e até mesmo uma criança, desde que as suas faculdades estejam plenamente desenvolvidas para assimilar, para entender, porque a criança, claro, tem aquela fase em que ela ainda não consegue entender bem o que é falado, etc. Ainda está naquela fase, digamos assim, que é uma fase da imaturidade. Então, não é possível. Por isso que a Bíblia até, quando fala da salvação, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Veja, quem crer, a pessoa tem que ter condições de crer. Ela tem que entender a mensagem do Evangelho para poder crer. Muito bem, vamos agora para o terceiro tópico. A Bíblia, regra de fé, de prática e de viver. Vamos abordar aqui nesse tópico 2 pontos. O que é autoridade bíblica e o testemunho da Bíblia quanto à sua autoridade. Então veja, primeiro, o que é autoridade bíblica e segundo, o testemunho da Bíblia quanto à sua autoridade. É importante dizer antes que na América Latina, falando aqui de onde nós estamos, no Brasil, a fé evangélica ainda é pura. Em comparação com a Europa, em comparação até com a América do Norte, nós vemos que no Brasil ainda, com todas as dificuldades que nós temos, mas ainda a fé evangélica é pura, é conservada a simplicidade ainda. Conserva-se ainda a simplicidade do Evangelho, como diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E quem critica o primado das Escrituras hoje, aqui na América Latina, especialmente no Brasil, são, na verdade, alguns formadores de opinião que se consideram eruditos, mas, na verdade, nós sabemos que a verdadeira erudição no que tange às ciências bíblicas está ligada a quem tem piedade. Eu admiro os teólogos que são piedosos, mesmo que eles até não tenham um grande cabedal, não é? Nós vemos aí teólogos com grande bagagem e tal, como eu já falei, com mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc., mas que pecam às vezes por falta de piedade. Mas não é o caso que nós vemos quando nós olhamos para alguns teólogos piedosos que nós conhecemos,
que às vezes até não tiveram oportunidade de estudar muito, como hoje há oportunidade maior para os jovens hoje, tem muito mais oportunidade do que os jovens de outras gerações. Isso é inegável, né? Até mesmo pela própria internet a pessoa pode aprender até mesmo idiomas e pode ter um grande crescimento estudando por conta própria, através da internet. Mas eu acho muito importante nós observarmos que há alguns pseudo-eruditos, na verdade, pseudo-eruditos que por terem uma certa formação já se consideram muito importantes, talvez já pensem que são até a quarta pessoa da Trindade, porque se acham muito importantes, mas a verdadeira erudição, no caso do salvo, provém do Senhor. No caso do teólogo que se preza, a verdadeira erudição provém do Senhor. Eu nunca me esqueço daquele versículo de Isaías, capítulo 50, versículo 4, em que o profeta disse: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Não é? O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Veja como é importante quando nós recebemos a erudição da parte do Senhor. Claro que nós estudamos, nós fazemos a nossa parte, o nosso preparo acadêmico, claro que não pode faltar, sobretudo hoje em que há muitas oportunidades à nossa disposição, há muitas possibilidades, né? Mas, sobretudo, nós temos que confiar no Senhor, aquele que pode nos capacitar com a sua graça, com a sua sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então veja como é importante buscar a sabedoria em Deus. A igreja primitiva, diz aí também o texto, curvava-se ante a autoridade das Sagradas Escrituras, e nós devemos seguir o seu modelo. As Escrituras são supremas, claro, em matéria de fé e prática. E Blanchard, um importante teólogo, ele diz que a autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter do seu autor, com A maiúsculo. Veja, lembrando aqui do que vimos nas primeiras aulas, ou mais precisamente na primeira aula, a Bíblia tem uma dupla autoria. O autor com A maiúsculo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas também os autores com A minúsculo, são na verdade os escritores sagrados, e que Deus não desprezou, Deus não suprimiu as suas personalidades. Vamos para um primeiro ponto aqui desse terceiro tópico, o que é autoridade bíblica, oriunda do termo autoritatem, termo latino. A palavra autoridade significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordens e de estabelecer decretos, e assim por diante. Tal autoridade advém-lhe do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Veja que nós estamos aqui repisando o que já foi dito na aula anterior, por isso até que eu estou não me detendo muito nesse ponto, que eu quero me deter em outros. O ponto 2, o testemunho da Bíblia quanto à sua autoridade. Qual é o testemunho da Bíblia quanto à sua autoridade? Comecemos fazendo uma menção da Reforma Protestante. Porque o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um resgate, foi uma recuperação. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de renovação, à luz da Bíblia sempre é também, em grande parte, um resgate, uma recuperação. Lembra-se do que disse Jeremias, quando ele escreveu ali o livro de Lamentações, no capítulo 5, versículo 21, o que ele disse? Renova-nos, renova os nossos dias como dantes. Veja, renova os nossos dias como dantes. Por quê? Porque ele via a renovação, ele viu o avivamento ou o reavivamento como uma recuperação, como um resgate daquilo que foi perdido. E, na verdade, foi o que aconteceu também no século XVI, quando ocorreu a Reforma Protestante. Houve um resgate,
um resgate no seio da cristandade, um resgate da supremacia, um resgate do primado das Escrituras. A Igreja Católica, como eu já citei, ela estava ali, como até hoje é assim, ela estava ressaltando sempre a importância da tradição, a importância da tradição papal, da tradição romanista, a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Mas o que aconteceu? Os reformadores, eles apresentaram ali, na verdade, o resgate, uma proposta, inspirados por Deus, que foram também movidos por Deus. Claro que, como já explicamos na aula anterior, ou em aulas anteriores, inspiração nesse sentido não é inspiração como ocorre na Bíblia. Eu falo inspirados aí no sentido de movidos, não é? Como hoje existe, por exemplo, a literatura inspirativa, não é? Aquela literatura para animar a pessoa. Então, eles foram animados, eles foram movidos por Deus para defender a palavra do Senhor ante o levante do tradicionalismo da Igreja Católica Romana, que na verdade estava impedindo o povo de estudar a palavra. Veja que na primeira aula nós lemos aquele versículo de Deuteronômio 17, capítulo 17, versículo 19, em que diz que o livro deve estar conosco, o terá consigo, e nele lerá todos os dias, quer deitando-te, quer levantando-te. Ou seja, é um livro que tem que estar conosco, é um livro que tem que estar junto de nós, como disse Paulo também, escrevendo aos Romanos, junto de ti. Muito bem, e a reforma serviu para isso. Vieram grandes absurdos ali, as cruzadas, a Inquisição, tudo isso foi uma resposta à reforma, né? A Inquisição especialmente. Então houve, meus amados irmãos, um grande levante contra a Bíblia, por causa da reforma protestante. A Igreja Católica reagiu com a sua contra-reforma, que trouxe muitos males também para a humanidade. Mas ficou aí a herança da reforma protestante, a reforma protestante que agora está aí chegando aos seus 500 anos, o aniversário da reforma protestante, e nós devemos glorificar a Deus, independentemente da escola de pensamento que a pessoa defenda, se a pessoa é monergista ou sinergista, ou, em outras palavras, calvinista ou arminiano, não é? Hoje em dia, infelizmente, existe esse embate aí nas redes sociais, mas, na verdade, o mais importante de tudo isso é nós valorizarmos o espírito da reforma, que era um espírito sola escritura, ou seja, defender a verdade, defender a palavra de Deus, somente a escritura, somente a escritura. É a palavra de Deus que tem o primado. Os reformadores foram guiados pelo Espírito Santo, eles ali recolocaram as escrituras no centro da igreja. Meus irmãos, que nós atentemos para isso, isso é muito importante. Vamos agora para o quarto tópico. Quarto tópico. As escrituras e sua completude. Completude. As escrituras são completas. As escrituras foram divinamente inspiradas, na sua totalidade. A inspiração foi plenária, a inspiração foi verbal. Mas como está aí no nosso livro, há alguns anos, em um livro publicado nos Estados Unidos, alardeou-se que se tratava da mais perfeita complementação das escrituras. Aliás, eu fiz menção disso numa outra aula já, daquele pregador que disse que visitava a sala das escrituras e visitava também lá a sala dos tempos e etc. E foi esse pregador que, lamentavelmente, ele resolveu escrever um livro contendo essas revelações, que aliás eram revelações que as pessoas que pegavam no livro supostamente caíam pelo poder de Deus. É interessante que ninguém cai quando pega a Bíblia, não é? Graças a Deus que não. Mas
Imagina, a Bíblia é o livro mais poderoso que existe. Se ninguém cai segurando a Bíblia, por que que a pessoa vai cair segurando um livro? Não é? Mas esse autor aí disse que o livro era tão poderoso que tinha pessoa que pegava, e eu até vi alguns vídeos na internet, no YouTube, em que de fato algumas pessoas pegavam o livro e caíam para trás, mas é interessante que a pessoa sempre dava uma olhadinha para ver se tinha alguém para ampará-la, não é? Então fica a dúvida se realmente a pessoa estava caindo mediante algum tipo de força. E eu penso que se há alguma força nesse sentido que não seja da própria pessoa, lamentavelmente essa força não provém do Senhor, porque Deus, ele não derruba pessoas. As pessoas que caíram diante da presença de Deus, caíram, na verdade, prostradas diante dele, caíam porque, na verdade, estavam caindo porque não suportavam a presença dele, de tão majestosa que era, como foi o caso de João. Ele mesmo disse, eu caí como morto, mas ele caiu prostrado na presença de Deus. Não foi algo assim que ele foi arremessado para trás e tal. E, lamentavelmente, quem gosta de derrubar as pessoas dessa maneira é o próprio inimigo de nossas almas, Satanás. O Senhor não, ele nos quer de pé na sua presença. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas nós estamos aqui abordando esse ponto, eu acabei citando, porque o livro menciona esse episódio que eu citei na aula anterior, desse pregador que visitava com frequência o céu e etc., segundo ele, e é perigoso esse tipo de experiência, porque todas as nossas experiências têm que ser submetidas ao crivo da palavra, ao crivo da palavra. Eu nunca me esqueço também do que eu li certa vez num livro de um grande escritor, não me pergunte o nome dele, que aqui eu não estou querendo jogar pedra em ninguém, mas apenas citando como exemplo, mas ele disse que numa certa ocasião, Jesus apareceu para ele. E Jesus se apresentou a ele e disse, olha fulano, eu vou te ensinar como que você deve expulsar demônios. Como se o que está na Bíblia não fosse suficiente, não é? E ele disse, olha, primeiro passo você faz isso, segundo passo. Só que na medida em que aquele suposto Jesus começou a ensinar para aquele pregador, um pregador muito famoso, aliás, não me pergunte o nome dele, quando Jesus começou a ensinar para aquele pregador como ele deveria expulsar os demônios, um demônio apareceu. E aquele demônio ficou entre aquele suposto Jesus e entre aquele pregador. E na medida em que aquele suposto Jesus falava, aquele pregador estava tentando ouvir, só que o demônio começou a fazer um movimento ali entre os dois, e um barulho muito alto, mas aquele suposto Jesus continuava falando. E o pregador tentando ouvir, não conseguia, e o demônio fazendo barulho. Chegou uma hora que o pregador não aguentou mais, e o pregador olhou para aquele demônio que estava atrapalhando tudo e falou assim, demônio, sai daqui agora em nome de Jesus. E o demônio saiu. E quando o demônio saiu, aquele suposto Jesus olhou para o pregador e disse, olha, se você não tivesse expulsado esse demônio, nem eu conseguiria fazê-lo. Ora, irmão, que Jesus é esse? O verdadeiro Jesus, como diz a Bíblia, os demônios estremecem diante dele, os demônios batem em retirada. Viesse nos atormentar antes do tempo. A palavra de Deus é clara. Então tomemos cuidado, porque muita gente pensa que está tendo contato com Jesus, mas não nos esqueçamos do que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Paulo fez menção que existe um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo também disse, ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Anátema. Uma palavra muito forte, não é? Anátema. Maldito, ou duplamente maldito. Uma palavra muito forte, mas aquele que não ensina o evangelho do Senhor, é assim que é considerado. Pode ser até um anjo. Mas muito bem, passando esse ponto então, é importante observar que há duas verdades
falando aqui desse assunto, nós estamos tratando da completude das Escrituras. Tratando da completude das Escrituras, nós temos que considerar que há duas verdades com respeito a isso. A autoridade e a completude propriamente dita, porque são duas coisas que estão casadas. Não há como falar-se de completude sem ter-se em mente a autoridade da Bíblia, porque há coisas que Deus casou. Como diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 9, o que uniu Deus não separa o homem. Claro que Jesus falava do casamento. Jesus falava do casamento, mas há coisas que Deus casou. Há coisas que Deus uniu que nós não podemos separar. Por exemplo, Deus uniu graça e conhecimento. Né? Imagina um pregador que tem muita graça, mas não tem conhecimento. Ou um pregador que pensa que pode crescer só no conhecimento, mas não cresce na graça. Quem quiser crescer só em conhecimento, vai cair no formalismo. E quem quiser crescer só na graça, vai cair no quê? Vai cair no fanatismo. Jesus, quando andou na terra, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Veja, graça e verdade, graça e conhecimento. Eu estou me lembrando até de algo que eu ouvi certa vez a respeito de um pregador que ele pregava muito, ele até falava bem, mas ele estava desconfiando que as pessoas estavam dormindo na sua pregação. Ele não enxergava muito bem de longe, ele olhava assim, ele via um irmão abrindo a boca, ele via outro assim encostado, ele via outro debruçado, e ele estava em dúvida se as pessoas estavam dormindo na pregação dele, porque ele não enxergava bem direito. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou gravar minha pregação. E ele pediu para o irmão gravar, o irmão gravou lá na época na fita cassete, não existia na época ainda o CD, o DVD, o Blu-ray, era somente a fita cassete mesmo. E aquele irmão gravou a fita cassete, levou para casa, quando chegou em casa, entrou direto no quarto, nem quis falar com a esposa direito, ali colocou a fita cassete no gravador, apertou o play, começou a ouvir, e ele dizia consigo, quero ver o que está acontecendo, parece que estão dormindo na minha pregação. E ele começou a ouvir, meu irmão, não deu nem um minuto, dormiu também, porque, na verdade, estava faltando para ele o quê? A graça de Deus. É triste quando falta para um pregador a graça de Deus, porque Deus casou graça e conhecimento. Não adianta ter conhecimento se faltar graça, mas que adianta também ter a graça se faltar conhecimento? Graça e conhecimento, crescei antes na graça e no conhecimento. Deus uniu fé e arrependimento para a salvação. Deus uniu também a fé e as obras. E Deus uniu também, não tem como separar, autoridade e completude. Autoridade e completude. Autoridade é a palavra final, conclusiva, peremptória, em matéria de fé e prática. E completude, o que é? Completude não admite quaisquer autoridades que contrariem a palavra de Deus e o Deus da palavra, quer diminuindo a revelação bíblica, quer acrescentando às páginas sagradas outros dados além dos que já foram outorgados pelo Senhor através da inspiração do Espírito Santo. Completude, portanto, é aquilo que é suficiente por si mesmo. É sinônimo de suficiência. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é completa. Há várias referências bíblicas aqui que nós poderíamos ler, mas vamos avançar na matéria para ganhar tempo. Mas o cânon das Escrituras, que nós já estudamos em outra ocasião, foi encerrado quando João recebeu do Senhor a visão das coisas que brevemente devem acontecer. Como nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, mas também em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, ali nessas duas passagens há a menção de que, na verdade, Deus revelou a João as últimas revelações inspiradas por Deus, as últimas palavras inspiradas por Deus estão ali em Apocalipse, do capítulo 21 ao 22, é claro. A Bíblia é completa, portanto, está e é completa.
O povo de Deus, à luz do que está escrito em 1 Coríntios 14, jamais deve permitir que supostas ministrações do Espírito Santo, supostas, visto que abusivas, sejam exercidas por milagreiros que se consideram superiores à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Veja como eu repito, palavra de Deus e Deus da palavra. Por que eu faço isso? Será que é um mero bordão? Não, não é um mero bordão, porque a palavra de Deus e o Deus da palavra também são duas coisas que estão casadas. Nós não podemos separar. Como alguém poderá dizer que serve a Deus, mas não quer saber da palavra de Deus? De maneira nenhuma. A Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Então, hoje em dia, lamentavelmente, por falta de atenção a esse ponto, tem surgido aí vários tipos de unção. Não é? A Bíblia diz que nós temos a unção do santo, mas, infelizmente, por causa desse desprezo à palavra de Deus e ao Deus da palavra, como eu citei aí 1 Coríntios 14, que 1 Coríntios 14 apresenta ali como deve ser o culto pentecostal. Mas veja o que diz o final daquele capítulo. Abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, 37 a 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E veja o 40, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Veja como a Bíblia, ela mostra que nós temos que ter todo cuidado, porque estão surgindo aí, irmãos, unções de todo tipo. É unção do leão, é unção, até mesmo eu já ouvi falar da unção da lagartixa, em que a pessoa fica presa na parede e ninguém consegue tirar mais a pessoa de tanta unção que a pessoa tem. Eu nunca me esqueço, aliás, que há alguns anos eu estava, por graça de Deus, participando de uma escola bíblica na Alemanha, numa cidade chamada Braunschweig, a cidade que deu cidadania alemã a Hitler. E eu estava ministrando a palavra numa escola bíblica, numa igreja mista, que tinha 70% de alemães e 30% de brasileiros. E ali eu comecei a entrar nesse assunto sobre as unções e acabei citando assim, corriqueiramente, essa famigerada unção da lagartixa. Mas quando eu citei a famigerada unção da lagartixa, o que aconteceu? Aconteceu que ali o intérprete ele começou a falar várias coisas, e uma das palavras que ele falou parecia com crocodilo. Veja, eu não tinha falado nada de crocodilo, mas eu então cutuquei ali o intérprete, não é? Falei assim, meu amigo, o que você está falando aí? E ele disse, não, é que o pessoal aqui não conhece muito bem o que é lagartixa, então o que aconteceu? Eu tive que explicar para ele, eu disse que é mais ou menos como um crocodilo pequeno que anda pelas paredes e tal. Falei, meu Deus, o que vão pensar do Brasil, não é? E ali o povo acabou rindo, mas tudo isso, acabei me lembrando também, por causa dessa famigerada unção da lagartixa. Mas nós vamos avançar. Nós vamos então agora para o quinto tópico, que é como interpretar as Escrituras. Como interpretar as Escrituras, e nós vamos aqui falar dos deveres do estudioso da Bíblia. São pelo menos 7 deveres. Eu vou fazer menção rapidamente, porque, como eu falei, a aula de hoje ela tem um conteúdo um tanto extenso. Então, só para citar, qual é o primeiro dever? O dever de amar a palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 97, ele disse, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Veja, ó quanto amo a tua lei. E em seguida ele diz, é a minha meditação em todo dia. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Mas se a pessoa ama a palavra de Deus, ela tem que demonstrar que ela ama. E como que ela demonstra? Aí vem um segundo dever. Qual é o segundo dever para com a palavra de Deus? O dever de ler a Bíblia Sagrada diariamente.
ler diariamente. Buscai no livro do Senhor e lede. Diz lá Isaías capítulo 34, versículo 16. Paulo também disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler. Veja como é importante ler. E aí, meus amados irmãos, nós temos até que nos lembrar de algumas coisas que nos fazem rir, mas também nos fazem refletir, como o caso daquela irmã que havia perdido os seus óculos. Os irmãos certamente já ouviram falar desse caso. A irmã havia perdido seus óculos e ela recebeu uma visita lá do pastor, e quando o pastor chegou à casa daquela irmã, ele disse: irmã, nós vamos agora fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração nós vamos ler a Bíblia. Onde está? Vai pegar sua Bíblia, irmã, para nós lermos. E a irmã foi lá procurar a Bíblia, estava demorando, mas daqui a pouco a irmã chega com a Bíblia na mão e limpando o pó da Bíblia e glorificando a Deus, até dizendo: glória a Deus. Mas o que foi, minha irmã? Perguntou o pastor. Pastor, eu achei meus óculos que eu havia perdido há 2 anos. Veja, fazia 2 anos que aquela irmã não lia a Bíblia, que ela havia perdido o seu óculos dentro da Bíblia. O óculos velho estava dentro da Bíblia há 2 anos, ela não lia a Bíblia. Então veja a importância de o crente ler a Bíblia diariamente. Mais um outro dever, o dever de dar ouvidos à palavra do Senhor. Às vezes a pessoa, ela até lê a Bíblia eventualmente, mas não é um bom ouvinte, não presta atenção à palavra, não está atenta ao que Deus está falando. E o Senhor Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. A Bíblia diz também que a fé é pelo ouvir. Diz lá Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, que nós somos grandemente abençoados, não é? A exposição das palavras dá luz. Mas veja bem, dá entendimento aos simples, diz a Bíblia. Mas veja bem, quem ama a palavra, lê a palavra, ouve a palavra. Mas observe, se a pessoa lê e ouve, se ela não cumprir o 4º dever que eu vou mencionar agora, ela acaba, de certo modo, perdendo o seu tempo. Qual que é o 4º dever? É o dever de guardar a mensagem da palavra de Deus, mas guardar no lugar correto. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz até que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas veja, e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Lê, ouve e guarda. Não basta apenas ler e ouvir, tem que guardar. E guardar, meus amados irmãos, significa, na verdade, a pessoa guardar, mas guardar no lugar correto. Não é apenas na mente, mas é guardar, sobretudo, no coração. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, Deus disse ali para Moisés, e também a nós, por extensão, não é? Porque aquilo que foi escrito para Moisés, claro, como destinatário original e também o povo de Israel, mas muitas porções da Bíblia se estendem também ao povo de Deus de maneira geral, de todas as épocas. E ali quando Deus disse: estas palavras que te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, claro que ali, fazendo uma comparação com a Bíblia, porque, como nós já falamos, a Bíblia é análoga, então nós vemos que devemos também ter a palavra no nosso coração. Mas um 5º dever, o dever de praticar o que está escrito. Você pode até guardar, no sentido de preservar, mas tem que pôr em prática. Porque a bem-aventurança que Jesus apresentou nos evangelhos, lá no Evangelho de João especialmente, está ligada não à leitura propriamente, não ao saber propriamente, mas à prática. Veja, Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Veja que a bem-aventurança está na prática. A bem-aventurança está na ação. Por isso que Tiago também disse: sede cumpridores e não somente ouvintes.
enganando-vos com falsos discursos. É importante a pessoa pôr em prática aquilo que ela ouve. Eu li certa vez a respeito de um missionário que ele foi para uma determinada região, determinado lugar da África, e ele descobriu que lá as pessoas não conheciam o espelho, aquele espelho, como nós conhecemos hoje. E aquele missionário então resolveu levar vários espelhos, aqueles espelhos pequenos de bolso que se usava muito antigamente, num formato oval. E ele levou vários daqueles espelhos e resolveu distribuir para as pessoas ali, naquele lugar da África. E um daqueles espelhos chegou à mão de uma princesa daquele lugar. Uma moça que ali ela tinha grande influência sobre todos, grande liderança, e era considerada a mulher mais linda daquele lugar. Só que ela, quando pegou aquele espelho na mão e viu o seu próprio rosto, ela levou um susto até. Ela nunca tinha visto o seu próprio rosto, a não ser por meio do espelho d'água e tal, que distorce, mas ela nunca tinha visto o seu próprio rosto de maneira tão clara. E quando ela viu o seu rosto, ela ficou indignada com aquilo e falou assim, olha, a distribuição desses espelhos está proibida. Ela quebrou o espelho e jogou no chão. E veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque aquele que contempla o seu rosto e não cumpre, que ouve a palavra e não cumpre, ele se assemelha àquele homem que contempla o seu rosto no espelho e logo sai e esqueceu-se do que viu. Veja como a Bíblia, nesse caso, ela é comparada ao espelho. E quantas vezes nós olhamos para o espelho da palavra e a palavra nos mostra da maneira como nós somos, e nós ficamos indignados, isso aqui, meu Deus, eu não aceito, e dá vontade de arrancar uma página da Bíblia até, mas quando nós paramos para refletir, nós vemos que por mais que a princípio nos pareça duro, doloroso, nós sabemos que é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, se é uma conjunção condicional, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas quem segue a Jesus deve renunciar-se a si mesmo. Um sexto dever para com a palavra, o dever que eu já mencionei em outras aulas, o dever de manejar bem a palavra de Deus. Aí no livro tem até um caso bastante engraçado de uma pregação, que eu vou pedir para os irmãos que ainda não leram, leiam, porque ilustra muito bem esse ponto, que é manejar bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Amém, irmãos? Se alguém disse amém aí, tome cuidado, hein? Porque eu citei o versículo faltando a palavrinha bem, que não basta manejar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos adiante. Vamos para o sétimo dever, que é o dever de interpretar as escrituras corretamente. Veja que esse dever está atrelado a manejar bem. Só que manejar bem é mais amplo, não é? Agora, interpretar as escrituras corretamente já está ligado muito mais à hermenêutica, à exegese. Manejar bem, claro, no que tange também à exposição das doutrinas e tal, mas interpretar corretamente já é mais específico. Agora, somente os cristãos estão aptos para fazer isso, porque Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós recebemos a iluminação do Espírito Santo. Nós temos a unção do Espírito, diz a Bíblia. Vós tens a unção do Santo e sabeis tudo. Se os cristãos não estiverem aptos para isso, ou seja, para interpretar a palavra de Deus, quem estará? Quem estará? Então veja como é importante nós atentarmos para isso, porque nós, como servos de Deus, temos a iluminação do Espírito, temos a ajuda do Espírito, temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós, além de salvos, claro, que já somos por graça de Deus,
temos que ser espirituais. Espirituais. O servo de Deus tem que ser espiritual. Mas vamos agora para o 6º tópico, que ainda atrelado a esse, é uma continuação. Como interpretar as Escrituras corretamente? Como interpretar as Escrituras corretamente? E aí nós temos 6 pontos. Veja aí, interpretação literal, iluminação espiritual, princípio gramatical, contexto histórico, ensino teológico e simetria bíblica. Isso aí não está aí por acaso. Claro que esses 6 pontos são importantíssimos e, na verdade, nós tomamos emprestados aqui o que Hank Hanegraaff, aquele grande erudito e apologeta dos Estados Unidos, escreveu no seu livro Cristianismo em Crise. Ele apresenta ali um acróstico com base na palavra inglesa lights, não é? E com base nessa palavra, nas letras dessa palavra, ele apresenta esses 6 princípios. 6 princípios. Primeiro princípio, interpretação literal. É o primeiro princípio. Interpretação literal. Elas devem ser interpretadas de modo natural, levando-se em consideração, as escrituras no caso, não é? Devem ser interpretadas de modo natural, levando-se em consideração que as palavras em si realmente significam. Se o Senhor Jesus, pois, afirma que ele é a porta, não devemos imaginar madeira, dobradiças, trancas, porque, na verdade, a Bíblia tem que ser interpretada de modo natural. E qual que é o modo natural? O modo natural é aquele que é indicado no próprio contexto. A Bíblia tem várias figuras de linguagem, então nós temos que observar isso, não é? A metáfora é um tipo de figura de linguagem. Se Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, veja que quando ele fala de salvação, ele está falando, na verdade, de acesso à salvação ao Pai por meio dele. Por meio dele, eu sou a porta. Então, porta aí é uma metáfora. O segundo item, iluminação espiritual. Claro que nós dependemos de iluminação espiritual. Como que nós vamos interpretar a Bíblia por conta própria? Por mais preparados que alguém possa ser, essa pessoa precisa ter, como eu mencionei, lá o que Paulo diz em 2 Coríntios, sobre o véu. Paulo diz que quando a pessoa se converte, o véu é tirado. Mas antes disso, a pessoa está do lado de cá do véu. Pode ter todo tipo de conhecimento, toda a formação que esteja disponível, mas na verdade essa pessoa ainda está do lado de cá do véu, precisando de iluminação espiritual. É o que nós vemos aí em 1 Coríntios 2, 9 a 11. Como somos iluminados? Não é? A exposição da palavra de Deus nos dá luz, diz lá o Salmo 139, versículo 2. Lembra daquele episódio envolvendo aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles pensavam que Jesus não havia ressuscitado, que Jesus, que havia prometido que ressuscitaria, eles achavam que isso era impossível. E Jesus, que já havia ressuscitado, começou a andar paralelamente a eles, e em determinado momento, Jesus abriu as Escrituras e começou a falar tudo que dizia respeito a ele. Começando lá pelos profetas, ele foi falando, etc. E dali a pouco aqueles homens chegaram, aqueles 2 discípulos chegaram a um lugar em que deveriam entrar, e eles convidaram Jesus para entrar e disseram, entra, Senhor, já está tarde, fica conosco. E Jesus entrou, e certamente quando Jesus foi dar graça pelo pão, eles ali puderam ver as marcas ali nas mãos de Jesus, as marcas dos cravos, mas antes que eles pudessem dizer Jesus, Jesus desapareceu. E quando Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse, não ardia o seu coração quando ele abria as Escrituras? Porque, meus irmãos, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. O nosso coração
arde com palavras boas, ferve, como disse o salmista, com palavras boas. Mas um terceiro item que está aí, observe, princípio gramatical ou regras gramaticais. Imagine uma pessoa que não conhece as regras gramaticais da língua portuguesa. Como que essa pessoa ela vai entender a Bíblia? Se a pessoa lê lá, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, em que Jesus disse, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora você imagina se a pessoa não conhece as regras gramaticais e a pessoa lê, por exemplo, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Ou seja, a pessoa vai dizer então que com muita força a pessoa consegue fechar. Então veja que aí é um problema de pontuação que a pessoa precisa respeitar. Então o princípio gramatical é muito importante. O contexto histórico, que é o quarto ponto aí, 6.4, contexto histórico, que está atrelado, na verdade, à cultura também, ao contexto histórico-cultural. A Bíblia diz, por exemplo, meus amados irmãos, que Paulo, quando esteve em Mileto, eu citei até em outra aula, Paulo ele mandou chamar os presbíteros que estavam em Éfeso. Só que, na verdade, a viagem de Éfeso para Mileto era uma viagem de 72 quilômetros. Uma viagem de 72 quilômetros que tinha uma duração mais ou menos de 40 horas. A viagem naquela época não era como hoje, que a pessoa toma um avião aqui, vai para lá, ou um veículo automotivo, que a pessoa consegue chegar onde ela quer em pouco tempo. Não, naquela época dependia-se do lombo do animal, não é uma parte era no lombo do animal, dependia-se da condição do tempo, do vento, etc. Então aqueles presbíteros não chegaram diante de Paulo em menos de 40 horas. Então é nesse sentido que é importante o contexto histórico. O leitor da Bíblia, o estudioso especialmente, ele tem que fazer, de certa forma, uma viagem, que é conhecida em exegese como uma viagem histórico-cultural. Ele tem que viajar lá para aquele tempo para conhecer, claro, ali como as coisas se davam naquela ocasião. Mas um quinto ponto também importante, o ensino teológico. Veja o ensino teológico, é preciso conhecer o ensino teológico, a teologia sistemática. A pessoa que quer interpretar a Bíblia corretamente, ela tem que conhecer também o ensino teológico, pois é imprescindível na interpretação das Sagradas Escrituras. Um sexto item, a simetria. Simetria bíblica, que é o mais forte dos princípios da teologia exegética. A teologia exegética, que eu repito, já falei em outra aula, abarca duas matérias, hermenêutica e exegese. A simetria bíblica, na verdade, é a harmonia resultante entre as partes e o todo. A Bíblia, nesse caso, é absoluta, ela não entra em contradição consigo mesma, como nós já mencionamos em outra aula. Vamos para o sétimo tópico. Princípios de interpretação da Bíblia. Aqui há três princípios que são muito importantes. A pessoa que quer interpretar a Bíblia corretamente precisa conhecer. O primeiro princípio é que a mensagem central da Bíblia, claro, é a salvação, e o assunto é apresentado claramente na Bíblia, mas a Bíblia tem pontos difíceis de entender. E nesse sentido, qual que é então o primeiro princípio que eu quero mencionar? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia é análoga. A Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Na medida que você vai estudando, você vai entendendo a Bíblia. E a resposta muitas vezes está na própria Bíblia e a pessoa está buscando no lugar errado. Claro que nós devemos também ter dicionários, precisamos ter comentários, tudo isso é muito importante porque nos ajuda a entender a Bíblia. Mas quem estuda a Bíblia sabe que ela vai se explicando a si mesma. A Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes a pessoa está com uma dúvida em Gênesis
e a pessoa busca comentários e dicionários e tal, e dali a pouco ela traz um livro e coloca em cima da Bíblia, e depois traz um outro livro, coloca novamente em cima da Bíblia, e outro livro e coloca em cima da Bíblia, etc. Quando a pessoa observa, ela vai prestar atenção, a Bíblia já ficou lá por baixo. E há vários livros ali, aquela pilha de livros, e ela ainda não encontrou a resposta. E é importante, se a pessoa continuar lendo a Bíblia, a própria Bíblia às vezes vai ter a resposta. A dúvida que surge em Gênesis pode ser elucidada lá em Mateus, lá em Lucas e etc. Então é importante também que a pessoa faça uma leitura total da Bíblia, não é? Esses planos de leitura anual da Bíblia não é por acaso. É porque, na verdade, é importante, é imprescindível até para o estudioso da Bíblia conhecer a Bíblia como um todo. E aí nós temos até exemplos, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia significa que você tem que valorizar o contexto. E o contexto ele pode ser imediato, mas ele pode também ser remoto, não é? Há casos em que nós poderíamos citar aqui, como estão aí no próprio livro, que nós não vamos citar todos aqui, porque o tempo não permite, mas tem casos aí que são até risíveis, não é? Como o caso, por exemplo, que eu cito aí, do apartamento de Deus, que não acontece em todas as versões da Bíblia. Na verdade, na versão corrigida de 95 de Almeida já não acontece isso, mas em outras versões antigas, você encontra lá em Números, capítulo 14, versículo 34, a Bíblia dizendo, Deus falando, e conhecereis o meu apartamento. E a pessoa, destacando isso do contexto, pode até pregar que Deus está dando casas e apartamentos para as pessoas, mas na verdade ali Deus quis dizer que o povo ia conhecer o seu afastamento, porque o povo estava, claro, em pecado contra Deus e Deus estava lhe dando uma palavra dura contra o povo e seus pecados. Mas vamos adiante. O segundo princípio é o princípio que diz respeito ao conhecimento das figuras de linguagem. Temos que conhecer as figuras de linguagem. Isso é um importante princípio da hermenêutica sagrada. Não é? Como que a pessoa vai conseguir interpretar a Bíblia corretamente se ela não levar em consideração que a Bíblia é um livro rico em figuras de linguagem? Há muitas figuras de linguagem na Bíblia. Não há tempo aqui de nós pormenorizarmos esse assunto. Já estamos caminhando para a conclusão de mais uma aula sobre a Teologia Sistemática 1, mas veja aí que no nosso roteiro do nosso livro tem a sinédoque, que é a figura pela qual se emprega o todo pela parte e vice-versa. Veja, por exemplo, quando a Bíblia diz que todo mundo foi evangelizado. Evidentemente que ali está acontecendo, ocorre uma sinédoque. A hipérbole, que é o exagero, ou seja, quando se realça o pensamento pelo emprego de expressão exagerada. Quando o salmista diz no Salmo 6, versículo 6, por exemplo, que toda noite ele está orando ao Senhor de tal modo que as lágrimas enchem o seu quarto e ele começa a nadar nas suas próprias lágrimas. É evidente que isso é uma hipérbole, exagero. Nós usamos muito também quando um vendedor quer convencer alguém a comprar algo, ele até diz, olha, esse produto aqui tem 1001 utilidades. Quando você vai ver, o produto deve ter 2 ou 3, mas na verdade o camarada se vale de uma hipérbole, porque ele quer vender aquele produto. Então, é emprego de exagero. Prosopopeia, quando a personificação de coisas inanimadas. Nós lemos aqui o Salmo 19, o Salmo 19 mostra claramente isso. Ali os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías capítulo 55 também fala ali das árvores batendo palmas. Claro que tudo isso é prosopopeia. A metonímia, o emprego da causa pelo efeito ou do símbolo pela realidade. O paradoxo, que é uma proposição, ideia ou opinião aparentemente contraditórias. O pleonasmo, repetição da mesma ideia, de propósito. Não é? A redundância, de propósito, para dar ênfase. Isso está muito claro na Bíblia. A ironia, que exprime aparentemente o contrário. A Bíblia está repleta de ironia.
Alguém às vezes fica surpreso quando a gente diz isso, mas a Bíblia tem muita ironia. E você sabe o que é ironia, não sabe? Ironia é quando se diz exatamente o contrário do que você quer dizer. Quando, por exemplo, num culto, uma pessoa vai cantar um hino e aquela pessoa canta toda de maneira desafinada, e aí você cutuca o irmão do lado e diz, esse irmão aí canta bem, não é? Veja, você está dizendo o contrário. Você está dizendo que a pessoa canta mal, mas por ironia, você está dizendo que a pessoa canta bem. Na verdade, querendo dizer que ela canta mal. Na Bíblia nós encontramos isso também. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios 11, ele fala dos falsos apóstolos, e ele descreve, ele dá todas as características dos falsos apóstolos, só que em determinado momento ele diz, eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E paz, meus irmãos, eu já ouvi um pregador dizendo que Paulo era orgulhoso, porque Paulo se considerava superior a João, a Pedro, a Tiago, porque ele disse, eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Mas, na verdade, se você considerar o contexto, você vai ver que Paulo se valeu ali de uma figura de linguagem, mais precisamente a ironia, usou até um pouco de sarcasmo, por assim dizer, porque ele se referiu aos falsos apóstolos como apóstolos excelentes. E mais adiante ele diz que eram fraudulentos, não é? O terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio que nós estamos aí considerando? Terceiro princípio de interpretação. Nós consideramos aqui vários pormenores sobre a interpretação. Veja, para que os irmãos não se confundam. Nós fizemos menção aí daqueles aspectos mencionados por Hank Hanegraaff em seu livro Cristianismo em Crise, expressados por meio do acróstico LIGHTS em inglês, não é? Aí você tem claro que foi invertido na língua portuguesa, não é? Para ajustar, mas em inglês é LIGHTS. E aí nós citamos também os deveres do estudioso da palavra de Deus, 7 deveres gerais: amar, ler, ouvir, guardar, praticar, manejar bem a palavra de Deus e interpretá-la corretamente. E aí, atrelado a isso, nós mencionamos esses outros 6 tópicos gerais aí mencionados pelo Hank Hanegraaff, e agora 3 princípios que consideramos muito importantes. O primeiro princípio, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a si mesma. O segundo princípio diz respeito às figuras de linguagem que nós não podemos deixar de aprender sobre elas, porque isso aí, aliás, hoje em dia quem está fazendo até mesmo o curso, o ensino médio, pessoa que está cursando no ensino médio, o que acontece? A pessoa ela aprende sobre figuras de linguagem, que é muito importante. E isso, se você que é um estudante que está nessa fase, quem sabe um jovem que esteja me ouvindo, valorize isso, porque vai ser importante também para o estudo da Bíblia, porque a Bíblia é um livro repleto de figuras de linguagem. E o terceiro princípio, eu coloquei aí no livro, que outra indispensável ferramenta de interpretação da Bíblia Sagrada são os conhecimentos históricos e culturais. Eu já fiz uma menção por alto, mas aqui quero dar mais uma ênfase, repisando, não é? Porque muitos, quando se aproximam da Bíblia, muitas vezes perguntam, o que isso significa para mim? A pessoa quer aplicar o que está na Bíblia para hoje, sem primeiro perguntar o que isso significa para o autor. Quando Paulo, por exemplo, disse, agora vemos por espelho, obscuramente, ou como por enigmas, a pessoa, ela se aplicar para hoje, ela vai pensar que tem uma contradição na Bíblia, porque o espelho que a pessoa conhece hoje é esse espelho de vidro, né, com essa cobertura prateada, que faz com que a pessoa veja o seu rosto da maneira como ele é. Só que a pergunta que devemos fazer é, o que isso significava para o autor? Ou seja, o que era, na verdade, o espelho para o apóstolo Paulo? Era um espelho feito de metal polido. E até hoje, se você olhar para o metal polido, você vai ver que o seu rosto não aparece de maneira muito clara. O espelho na época de Paulo era um metal polido ou era também o espelho d'água. 2 tipos de espelho. Tanto um quanto o outro apresentavam o rosto da pessoa de maneira distorcida. O espelho hoje é diferente. Então, por isso que é importante, quando interpretar a Bíblia, a pessoa
se lembrar de que ela tem que fazer uma viagem no tempo, uma viagem histórico-cultural. Ela tem que procurar conhecer a cultura dos povos bíblicos. Qual era o cenário histórico daquela época? Não é? E aí tem exemplos também no nosso livro que ajudarão os irmãos a entenderem bem esse assunto. Nós não vamos nos deter neles. Vamos para a conclusão. O 8º tópico, dificuldades bíblicas. Esse tópico eu vou deixar também para os irmãos estudarem em casa. Claro que os irmãos certamente já vieram para a aula depois de terem lido o livro, mas não se esqueça que eu estou enfatizando em todas as aulas 3 pontos. Primeiro, ler o livro antes de vir para a aula. Segundo, prestar atenção à aula, porque nós não estamos nos detendo à leitura do texto em si, porque nós queremos que os irmãos juntem aquilo que os irmãos leram com aquilo que os irmãos estão ouvindo para ter um melhor aproveitamento, segundo ponto. E o terceiro é que os irmãos, ao saírem da aula, devem dedicar um tempo, que seja meia hora, 1 hora talvez, mas para assimilarem bem o assunto, os irmãos lerem as referências bíblicas, os irmãos atentarem para os pontos que o professor pedir para os irmãos lerem em casa, e esse é um caso. Eu vou pedir para os irmãos estudarem em casa esse 8º tópico, dificuldades bíblicas. Veja aí, interpretações diferentes da Bíblia, por que elas existem, a ausência dos textos originais. Mas por que eu estou deixando esse ponto para os irmãos estudarem em casa? É porque, na verdade, isso, de certo modo, conversa muito com a nossa próxima aula. A próxima aula, nossa aula conclusiva desse livro, nós vamos tratar exatamente desses pontos, de vários desses pontos difíceis, aliás, alguns que eu já adiantei. Então é um ponto que os irmãos devem estudar, é uma tarefa para casa. Mas os irmãos não se esqueçam de fazer isso, tá certo? Eu estou me lembrando aqui também, só para concluir com um fato anedótico aqui, mas eu estou me lembrando de um pastor que, numa certa ocasião, ele disse: olha, eu vou passar uma tarefa para os irmãos. Na terça-feira, isso era no domingo, na terça-feira nós vamos falar sobre a mentira. Então os irmãos não deixem de ler Marcos capítulo 17, porque é muito importante para nós falarmos sobre a mentira. Ele deu aquela tarefa e quando chegou na terça-feira, ele iniciou dizendo: bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a mentira e eu quero perguntar, quantos irmãos leram Marcos capítulo 17? Aí mais da metade da igreja levantou a mão. E ele disse: muito bem, nós podemos falar sobre a mentira porque Marcos só tem 16 capítulos, não é? Então, aqueles que disseram que leram o capítulo 17 de Marcos é porque, na verdade, estavam mentindo. Eles não tiveram cuidado de olhar para a Bíblia, porque se tivessem olhado para a Bíblia, perceberiam que Marcos só tem 16 capítulos. Então eu vou pedir que os irmãos estudem esse último tópico também, porque ele está relacionado com tudo que nós já estudamos até agora, e especialmente com a nossa próxima aula, que é uma aula conclusiva. Assim eu concluo aqui esta 4ª lição, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.